Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael de Física e eu tô aqui para dar alguns recados para vocês, para deixar algumas dicas interessantes para vocês que vão enfrentar algumas provas de vestibular, para você que está no ensino médio e ainda está estudando Física. Então eu vou deixar aqui algumas dicas, tá? Algumas dicas muito importantes, principalmente nesse momento que nós estamos em isolamento social. Eu sei que é difícil às vezes manter o foco, estudar exatas sozinho. Eu sei que pode ser difícil, mas eu tô aqui para dar algum help para vocês, deixar algumas dicas, ok? Tá? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, como resolver qualquer exercício de física? Como que você vai fazer para não travar naquele exercício? Sabe aquele momento que você está tentando fazer o exercício e não vai? Principalmente quando chega o professor do lado e fica olhando, ou tem algum colega seu estudando junto e está esperando uma desenvoltura e não sai? Pois então, pois fique sabendo que tem um método. Existe uma espécie de mecanismo que os professores de física e todos os estudantes de física usam para desenvolver um exercício que é metódico, certo? Não sai espontaneamente do nada uma resolução de exercício. Ela segue uma série de etapas. Então olha só, dá uma olhada nessas etapas aqui. Primeiro, você vai ler e destacar os dados, tá? São tópicos assim, é muito parecido com uma receita, para fazer um bolo mesmo, uma receita de bolo. Você pega lá os ingredientes, segue a receita, mistura todos eles e se você seguir a receita direitinho, pode ser que no final você tenha um belo bolo. A mesma coisa vai acontecer com exercícios de física. Você vai pegar essa receitinha, você vai pegar uma lista de passo a passo aí e é possível que você tenha um exercício bem resolvido no final, um exercício resolvido corretamente, ok? Primeiro, ler e destacar os dados, muito importante isso. Se você está no momento da prova, você vai fazer um destaque, você vai grifar os dados, tá? Mas se você estiver estudando em casa, sozinho, eu aconselho você a copiar todos os dados. Copia numa folhinha em branco, faz tudo bonitinho, né? Coloca todos os dados possíveis do exercício ali, os dados numéricos e os não numéricos, tá? Porque os enunciados eles trazem, às vezes, muitos dados que não são explícitos. Você precisa identificar esses dados. Como, por exemplo, você está fazendo um exercício de cinemática, de mecânica, e aí ele diz que o móvel parte do repouso. Então, isso é um dado. O móvel partir do repouso significa velocidade igual a 0 metros por segundo em relação ao referencial inercial, ok? Depois, você vai tentar descobrir o que o exercício pede, tá? Sem saber o que o exercício pede, o que você vai entregar para ele? Não tem como. Então você vai precisar descobrir o que esse exercício está pedindo. Depois, se possível, faça um desenho. Em física tem que ter desenho na maioria dos casos. Existem exercícios que você não consegue resolver sem a compreensão do todo através de um esquema, de um desenho, de um gráfico matemático, enfim. Existem vários exercícios que já trazem esse desenho com eles. Mas se não tiver, você, se possível, faça um esboço, um desenho desse exercício. Identificar o tema, muito importante, esse é um exercício que você pode fazer. Pegue uma lista de exercício grande, por exemplo, de 20, 30, 40 questões e não resolve inicialmente. Só vai lendo os enunciados e tentando identificar qual é a área que o exercício se encontra. Por exemplo, você está lendo o exercício, aí eu identifiquei que ele é de ondulatória, eu identifiquei que ele fala de movimento harmônico simples, e aí quando você identifica isso, já vem todas as equações do movimento harmônico simples, ou qualquer outra área da física. Você tenta fazer esse exercício de identificar o tema, né, da física que o exercício está tratando. E, consequentemente, as equações vêm junto. Quando você está resolvendo o exercício, quais são as equações que você vai usar? Você tem que identificar qual é a área da física que se encontra esse exercício. E aí, identifica a equação. E, muito importante, a equação que você vai usar, se for um exercício algébrico ou não, às vezes não precisa ter conta matemática, mas vai aparecer as equações mesmo assim, para te dar um apoio nas leis físicas. A equação que você pega para resolver o exercício é muito importante que nela contenha o item 2 ali, ó, descobrir o que o exercício pede. Tem que ter o que o exercício pede na equação, senão você não vai chegar em lugar nenhum, beleza? Identificou o tema, pegou a equação correta ou as equações, às vezes você precisa substituir uma equação dentro da outra até chegar no que o exercício pede.
Por último, esse eu considero mais difícil, resolver com calma. Passo a passo. Por quê? Porque se você não resolve passo a passo com calma, você comete erros pequenos. Sabe aqueles erros que você, eu poderia ter evitado esse erro se eu tivesse pensado isso, se eu tivesse feito com calma, enfim. Treine isso, treine fazer a resolução passo a passo. Mesmo que no momento da prova você não tenha tempo, mesmo que no momento da prova você não tenha espaço em papel para fazer isso, mas treina enquanto estiver estudando em casa para fazer esse exercício passo a passo, bem bonitinho, que com o tempo naturalmente vai aperfeiçoando a sua técnica de resolução de exercícios, tá? Essa receitinha não te garante 100% de sucesso, mas ela vai te livrar de cometer pequenos erros, ok? Aqui, ó, outra coisa importante, como que você vai estudar sozinho? Como que você vai estudar física sozinho? Algumas dicas aqui interessantes. Primeiro, comece pelo básico. Comece pelo básico. Não pega já logo um exercício muito complicado para resolver se você faz um tempo que não vê física. Se você está estudando o ano inteiro, dedicando pelo menos uns 15 minutos por dia de estudo de física, só física, 15 minutos por dia, aí tudo bem, você pode ir lá pegar IME, pega ITA, pega exercícios difíceis. Mas se você está começando, não começa pelos difíceis, começa nos teóricos, depois evolui para os algébricos, vai tentando estabelecer, né, esses exercícios mais tranquilos até chegar nos exercícios mais difíceis. Outra coisa importante, se você vai fazer uma prova de vestibular, é importante que você fique familiarizado muito bem com a tua banca. Você precisa saber exatamente o que os caras que elaboraram a prova querem que você faça. E vou te dizer, dá para fazer isso, tá? Um estudante que tem conhecimento da banca, ele vai longe. Ele sabe exatamente o que fazer na hora de resolver os exercícios. Outra coisa importante, fazer relações do conteúdo com o cotidiano. Se você faz uma relação bem estabelecida do conteúdo teórico que você está estudando de física com o cotidiano, e vou te dizer, tem muita relação, tá? Tem muita relação de cotidiano, e se não tiver relação de cotidiano, por exemplo, eu estou estudando radioatividade. É meio difícil um cotidiano de uma pessoa que mexe com radioatividade. Então, você vai fazer o quê? Vai procurar usar simuladores computacionais. Algumas teorias são mais difíceis, outras são mais recorrentes no cotidiano. Então use simuladores, eu vou deixar aqui como dica o FET Colorado. É um site de simuladores computacionais muito legal, onde você pode aprender não só física, ali no FET tem matemática, biologia, tem química, tem vários simuladores. E outros, né? Vai pesquisando outros simuladores e outros sites de simuladores. Ok? Essas foram as dicas de física que eu deixo para vocês. Até o próximo encontro, a gente vai gravar mais encontros desse, deixando mais algumas dicas de física. Um forte abraço, até mais!